Conjergues Cast, o podcast do Jovem Espírita na Conjergues. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o seu Espaço Jovem Espírita. Estamos chegando com mais um Conjergues Cast, o podcast oficial da Conjergues Polo A. E sim, já estamos no nosso terceiro episódio. Eu sou o André Luiz e agora vou, na ordem do mosaico, apresentar os nossos companheiros de podcast. Eu sou o José Carlos. Eu sou a Mariana. Eu sou a Nicole. Essa voz que vos fala é o Christian. Oi pessoal, eu sou a Rita. Estreou no nosso episódio anterior o Conjergues News com as principais notícias da nossa Conjergues. E agora é a hora de nos atualizarmos novamente, então cola aí que está chegando mais um Conjergues News. É com você, Mariana. Fala galera, então aqui no Conjergues News vocês já sabem, é a hora de ficar por dentro de tudo o que rola nos 5 polos regionais da nossa 28ª Conjergues. E começando pelo nosso polo A, nós tivemos Enigma, Sarau, videodramatização e a nossa gincana que se expandiu e está com diversas atividades, novos desafios, vale a pena conferir. No polo B, a campanha de Evangelho no Lar continua firme e forte. Teve Cine Debate e a Semana dos Desafios. Confere lá em @conjerguespolob. Chegando no Polo C, tá rolando playlist no Spotify e a galera relembrou outras conjergues com o famoso TBT. No Polo D, teve live artística com Jonas Demenig, tutorial da música tema do Polo e lançamento de podcast. E no Polo E, rolou Conjergues Talks, vídeo introdução à obsessão, quiz time, tutorial driblando a obsessão. É a 28ª Conjergues totalmente protagonizada pela juventude, tá imperdível, galera! Valeu, Mariana, pelas informações, por nos atualizar sobre o que está acontecendo nas Conjergues. Bom, pessoal, nesse mês teremos apenas uma edição do nosso podcast, mas não se preocupe, pois com certeza iremos aproveitar ao máximo esse encontro. Afinal, você já sabe que o nosso Conjergues Cast tem o propósito de promover o diálogo à luz da doutrina espírita com os jovens espíritas do nosso polo A e também de todos os outros polos que se juntam com a gente. Aliás, nós estamos, além do polo A, ainda contando nessa edição com 2 participações de outros polos que também estarão comentando sobre o tema do nosso encontro, que é o protagonismo jovem. E são esses 2 áudios que vêm de outros polos que a gente vai ouvir agora. Olá pessoal, me chamo Yasmin, tenho 20 anos, participo da Associação Espírita Humberto de Campos, da UMI Canoas, e sou do Polo Doação. O meu primeiro entendimento de protagonismo jovem foi dentro do Irmão X, um grupo de arte espírita da Humberto, que eu participo desde os 13 anos. Lá eu sempre tive a oportunidade de levar estudos, criar personagens, criar coreografias. E hoje em dia eu sei que essa questão do protagonismo está bem mais ampla. A gente vê nas redes sociais os jovens passando a doutrina adiante de um jeito muito divertido, com humor e levando o evangelho de um jeito bem diferente e único, né? Então eu acredito que o protagonismo seja isso, dar a oportunidade para o jovem, né? Estar à frente da doutrina, estar espalhando isso para vários outros jovens com muito amor. E eu acredito que seja isso, e acho que é muito importante hoje em dia, principalmente, essa questão, essa participação de todos os jovens, né? Então eu acho que estar dentro de um grupo, levando isso, acaba sendo um exemplo para que outros jovens façam isso futuramente também. Então eu acredito que essa seja a importância no momento do protagonismo jovem. Meu nome é Rafaela, eu tenho 19 anos e eu estou na Juventude 3. Eu vejo os jovens como a base para tudo. Portanto, o protagonismo juvenil ele é de extrema importância para que a doutrina continue sendo fomentada. Por isso é tão necessário que os jovens sejam incentivados a participar cada vez mais,
não só dos eventos espíritas focados na juventude, mas também das atividades da casa espírita que ele frequenta. Ele pode cuidar da biblioteca, receber as pessoas na portaria e indicar onde vai acontecer a palestra, por exemplo. Ele pode ajudar na evangelização junto com um evangelizador mais experiente. Enfim, são inúmeras as formas de contribuirmos, nem que seja minimamente, para que o centro continue funcionando nos próximos anos. E também para que o jovem perca a ideia de que ele só vai para a evangelização no sábado e deu, tá bom? Ele tem que se sentir parte da casa e saber que faz parte do movimento. Só assim ele vai querer continuar no espiritismo no futuro. Afinal, você não está no espiritismo, você é espírita. E isso faz toda a diferença. Muito obrigado ao pessoal do Polo D que nos mandou esses áudios, Polo Doação. E agora nós vamos ter mais um convidado super especial que estará compartilhando reflexões sobre a temática protagonismo jovem. Exatamente, o Congergs Cast carinhosamente recebe Tiago Toledo, jovem espírita protagonista que realiza diversos conteúdos para a FEB TV. Seja muito bem-vindo, Tiago! Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para trocar uma ideia com vocês muito brevemente sobre a questão do protagonismo jovem. Eu fico muito feliz que isso esteja sendo meditado, conversado, debatido nessa programação da nova edição da Confraternização de Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul, a nossa queridíssima Congergs, ou Congergs, como também podemos chamar, a depender do sotaque. Tem dois elementos que eu gostaria de acrescentar às meditações de vocês, ou pontuar para que vocês conversem um pouquinho mais no contexto do protagonismo jovem, que é a necessidade de nos fortalecermos enquanto jovens para desempenhar esse movimento dentro do nosso movimento espírita. Vocês podem imaginar que todas as iniciativas do bem, tudo aquilo que é em sintonia com a vontade de Jesus, infelizmente, ainda encontra algumas resistências para se implantar nesse momento do nosso planeta Terra, nesse momento da nossa jornada evolutiva. Isso é uma unanimidade na referência que os benfeitores fazem. Se é do bem, se é bom, se é belo, vai encontrar alguma resistência. Então é muito natural que, em termos da discussão do protagonismo jovem, da reflexão do protagonismo jovem e da efetivação, da implantação desse protagonismo, nós também enfrentaremos algumas resistências, infelizmente. Agora, diante dessas resistências, é importante que nós as vejamos como um indício de que nós estamos em um bom caminho, para que a gente não se desanime. Esse é o eixo do que eu gostaria de pontuar. É importante que a gente aproveite encontros como a Congergs, outras atividades no Centro Espírita, espaços em que a gente se sinta à vontade, em que a gente se sinta acolhido, para que a gente se fortaleça, para que a gente troque experiências e consiga sempre avançar, dar o próximo passo e seguir nesse caminho que é assim, paulatino, né? A construção de uma cultura que favoreça a contribuição do jovem, a liderança jovem, ela é paulatina, é natural que ela demore um pouquinho para ser construída. O que não é natural é que a gente desanime ou que a gente desista dessa construção. Então, estar atento para que nos fortaleçamos uns aos outros, jovens, nessa construção. E um outro elemento que eu gostaria de destacar é o de que essa construção pede de nós uma liderança autoconsciente. É muito importante que nós, enquanto jovens, nos entendamos, não importa a idade, como líderes, como pessoas capazes de nos influenciar uns aos outros, que é exatamente a definição que nós poderíamos oferecer à liderança. E nessa influência que nós exercemos uns para com os outros, é fundamental que a gente entenda o nosso papel, entenda o nosso material de trabalho, as dificuldades que trazemos, mas também as facilidades, as potencialidades, para que isso seja o nosso material de trabalho, para que isso sejam os recursos que eu tenho à minha disposição. Nesse sentido, estudar, compreender o Espiritismo é fundamental para que a gente renove aquele compromisso primordial com Jesus e com Kardec, para que a gente acolha as pessoas que a gente ama, para que a gente respeite as pessoas que a gente admira, mas fortaleça na nossa intimidade. Nosso compromisso é com Jesus e com Kardec. E aí, nesse sentido, é muito importante que a gente esteja atento à fidelidade doutrinária, para que a gente domine ou se esforce para conhecer cada vez mais a base
o pensamento de Kardec, porque ele, enquanto um modelo para o nosso movimento espírita dos dias atuais e de toda a eternidade, é profundamente acolhedor, até mesmo com os jovens, com as crianças. Kardec, enquanto pedagogo, enquanto o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail sabia à época e permanece sabendo da importância de se fornecer esses espaços para que crianças e jovens construam as suas experiências enquanto ser humano. Então, se inspirando nesse modelo kardeciano, a gente segue com muita tranquilidade e segurança no estabelecimento desses espaços todos que a gente tem feito referência. E um outro elemento vinculado a essa segunda questão, que é a da liderança autoconsciente, é a de nós estabelecermos sempre uma comunicação pacífica. Há uma questão que é sempre recordada quando a gente vai tratar do protagonismo jovem, que é o choque de gerações. É muito natural que as gerações se entrechoquem, isso faz parte do processo. O que vai fazer a diferença é como a gente lida com esses choques. Se nós estamos aproveitando o choque, o conflito para gerar experiência, para gerar amadurecimento, ou se esse choque tem gerado experiências traumáticas. E aí, da nossa parte, enquanto jovens, para minimizar os efeitos ou para aprender com os efeitos desses conflitos que vão surgindo, é importante que a gente estabeleça essa postura pacífica, que sejamos nós os que acolhemos, os que entendemos, os que oferecemos a outra face, porque aí estaremos nos inspirando no modelo de liderança para todos nós e no modelo de liderança para o jovem trabalhador espírita que é Jesus. Então, comunicação pacífica, o esforço porque cabe reconhecer, isso não vem também de uma hora para outra, não vem como uma dádiva, é uma construção. Então, comunicação pacífica para a regeneração, para os próximos passos do nosso movimento espírita e para que nós efetivemos os espaços possíveis e necessários de protagonismo jovem, entendendo que o movimento espírita somos todos nós que fazemos. Jovens, não jovens, crianças, pessoas de mais idade, porque no final das contas estamos tratando de espírito imortal. E a partir do momento que eu me reconheço espírito imortal, eu posso olhar nos olhos do meu companheiro de trabalho e me relacionar enquanto espírito imortal, na certeza de que ele também me enxerga enquanto espírito. São algumas questões que eu gostaria de acrescentar às meditações aí de vocês, espero ter ajudado então. Até daqui a pouco. Obrigado, Thiago, pela sua participação. Então, agora nós começamos a nossa conversa sobre essa temática do protagonismo jovem, a importância que tem, né, para o trabalho, como o Thiago bem colocou em diversos pontos que ele trouxe, e acho que tem muita conversa para a gente fazer a partir desse belíssimo depoimento que ele nos traz aqui, e tão rico, com tantas propriedades. E a Rita tinha algumas contribuições para compartilhar conosco. É interessante como o Thiago, ele deu uma sintetizada nos outros episódios que a gente veio conversando, né? E lá no início da fala dele, ele diz que uma das coisas que ele queria pontuar era que para o protagonismo juvenil, nós precisamos nos fortalecermos como jovem. E como isso acontece? Ele meio que deu assim uma espécie de resposta, que os espaços de acolhimento favorecem muito esse fortalecimento. E aí eu, quando penso em espaço de acolhimento, penso imediatamente em casa, e nesse caso, imediatamente em casa espírita. E isso é uma coisa que a gente já vinha conversando, como a casa espírita é importante para favorecer esse fortalecimento entre as juventudes. Porque, como o Thiago disse mesmo, existe um certo tipo de resistência quando o jovem ele começa a atuar, mas cabe a nós nos fortalecermos para tornar essa resistência um objeto ao nosso favor, digamos assim. Contemplando o que a Rita vem dizendo, né? É importante esse espaço casa espírita e o quanto é importante a gente ter esse convívio com jovens que estão no mesmo caminho que a gente, né? Porque a gente convive em vários ambientes em que vários pensamentos também nos cercam. E quando a gente entra dentro do ambiente casa espírita, evangelização, a gente vê aqueles espíritos irmãos que estão ali conosco, trabalhando e pensando a mesma coisa. E a gente não se sente um bobo, sabe? A gente não se sente perdido, a gente se sente amparado e abraçado. E
aí vem a questão da rotina, toda semana a gente na casa espírita, né? Toda semana com o mesmo grupo. E quando a gente vê os eventos espíritas, o quão são importantes para a gente desenvolver esse olhar para a amplitude que tem a equipe espiritual e a espiritualidade nesse movimento todo que é a doutrina espírita. E nisso tudo, né? É tão bom a gente se sentir abraçado, se sentir acolhido. Para esse acolhimento acontecer, esse primeiro passo, quando a gente chega lá no centro espírita, nos nossos grupos de estudo, depois nós conseguimos ir a outros eventos, como a Congergues, e para a gente conseguir se unificar também como movimento espírita, a união ela precisa acontecer. Porque eu só vou me unificar quando eu tiver esse acolhimento e quando eu tiver amigos, né? Porque como é que eu vou ter esse laço fraternal com uma pessoa que eu não conheço? Não tem uma relação, digamos assim. Então, como é importante a gente conhecer, não só conviver naqueles momentos ali de estudo, onde nós fazemos as nossas reflexões, estudamos a luz da doutrina espírita, mas como também é importante nós cultivarmos essas amizades e levarmos para outros espaços também, para que a gente consiga se fortalecer como juventude, consequentemente se fortalecer como movimento. Né? Eu acho incrível, assim, a gente começou a trabalhar junto entre nós aqui e eu já considero vocês amigos. E é muito mais fácil eu manter esse grupo unificado, me manter junto a este grupo, porque todos somos amigos, né? Mas é muito legal essa fala do Thiago, né? A gente se fortalece e, consequentemente, o movimento espírita, a casa espírita se fortalece junto conosco. Eu achei interessante também a hora que ele falou de que a gente não desista, que a gente lute no momento que a gente encontrar algum obstáculo, algum empecilho, que o conflito, né, entre gerações é da caminhada. Isso aí faz parte. E tava olhando no Google, né, a origem da palavra protagonismo. O que é? Ela vem do grego e proto significa primeiro ou principal e agonistes significa lutador. Só que essa luta ela não precisa ser individual, né? Se ela for coletiva, com certeza a gente vai somar muito mais, vai ter mais força, né? Para a unificação, que é essa nossa intenção. E claro, essa luta ela não é necessariamente uma coisa negativa, né? Esses dias uma amiga me falou que para ter paz, a gente precisa de guerra. E muitas vezes essa guerra, ela além de ser coletiva, além da gente poder dar as mãos uns para os outros, ela é muito interna também. Ela é uma luta com nós mesmos, com as nossas dificuldades. E por mais que muitas vezes, assim, alguém chegue e nos diga, mas tu não fez mais do que tua obrigação. Eu acho que essa pessoa ainda assim merece, digamos, os parabéns, porque ela venceu todas as coisas que iam contra a ela cumprir com aquela obrigação dela. Então, por mais que seja a nossa obrigação, que a gente se cobre muito isso, na verdade, né? Da gente ter uma postura espírita, digamos assim, é uma luta diária e que a gente merece um reconhecimento, não no estilo reconhecimento confete, assim, eu quero ser aplaudido. Não, mas com o poder de influência que o Thiago fala, né? Que o protagonismo tem muito a ver com liderança. O que ele fala de ser líder não é mandar nas pessoas, mas é servir de influência. E pra gente ser influência, a gente tem que lutar com nós mesmos, assim, com as nossas dificuldades. Já diria Kardec, reconhece o verdadeiro espírita, quem termina... Pela sua... Não é capacidade, é pela sua tendência... Ih, não é mais espírita. Cancela. Tudo. Uhum. Não. Combater suas más tendências. Me passa de ano, por favor. E eu acho que ele queria exatamente falar sobre isso, sobre essa luta constante que a gente tem com a gente, né? E que bom que estamos em luta. Isso é bom. Bom, eu vejo esse momento como um momento de a gente se fortalecer ainda mais, né? Devido à situação que a gente tá passando, né? E tudo mais.
a gente vê que o pessoal se afastou um pouco da casa espírita, os jovens, né? Devido a não estarmos indo à casa espírita, né? Aí eu vejo que é um momento da gente se fortalecer ainda mais. Procurar o jovem. O jovem não tá indo na evangelização, né? Que acontece virtualmente agora, né? Procura o coleguinha, vai lá, não tá indo por quê? O que aconteceu? Tudo mais, assim, né? Então eu vejo que esse é o momento da gente se unir ainda mais. E o protagonismo jovem, ele é interessante, na verdade, não só o protagonismo jovem, mas o protagonismo no centro espírita, né? No espiritismo, na doutrina espírita. Ele é um pouco diferente, né? Porque não é o protagonismo de ser o centro das atenções, não é o protagonismo de ser a evidência, né? Porque a evidência não é a pessoa, não é o jovem, não é aquele que tem mais idade, mas o verdadeiro protagonista é a doutrina espírita, né? E tudo que essa terceira revelação nos traz de esclarecimento. Mas eu compreendo a temática, o jovem protagonista é o jovem que faz parte, né? O jovem que está engajado, que está junto no trabalho doutrinário, que está tendo oportunidade de servir a doutrina. E não aquele jovem que, meu Deus, é o jovem em revelação. E às vezes a gente tem muito isso, né, nas casas espíritas, porque quem começa muito cedo na doutrina e aí começa a fazer doutrinárias, né, palestras, já muito cedo, às vezes se torna, vamos lá, vou tentar achar aqui um termo, mas talvez até seja um pouco mais exagerado, uma referência. Obrigado pela contribuição, Mariana. E na verdade não é isso, né? A gente tem que dar a oportunidade do jovem trabalhar, de se engajar na casa, de ter uma oportunidade de ligar a luz da casa espírita, a oportunidade de varrer, essas responsabilidades. E aí o que o José nos trouxe, né, de que o jovem, em função da pandemia, também se afastou. Ele se afastou porque, na verdade, ele já não estava fazendo parte, né? Porque aquele jovem que estava fazendo parte, como, por exemplo, a gente na Congérigos tem os jovens protagonistas e eles estão realmente sendo protagonistas, porque estão fazendo parte e se sentem uma peça fundamental nesse organismo que compõe a Congérigos, né? Então, a gente fomentar o protagonismo nesse sentido, no sentido de dar oportunidade de trabalho, dar oportunidade de servir para que a gente possa engajar a nossa juventude nesse sentido, né, Christian? E uma coisa importante que a gente também pode pensar e refletir é que a gente, nós jovens que nos afastamos um pouco da casa, me colocando nessa situação, a gente se afastou um pouco da casa por causa da pandemia, por causa do contato social que a gente não está tendo, mas o trabalho está ali. A gente agora, escutando esse podcast, escutando essas reflexões, a gente não precisa também desanimar e pensar, olha, tem gente fazendo e eu não estou fazendo. É hora da gente também olhar para o trabalho e pensar um pouco. Não é mudar o mundo, a gente não quer que vocês saiam fazendo doutrinárias em lives ou simplesmente comecem a produzir conteúdo e virem influencers espíritas no Instagram. Não é isso, é sobre, como o André disse, é sobre ligar uma luz, é sobre perguntar pro colega da evangelização como é que ele tá. A gente também precisa se mudar, e o momento de transformação que a gente tá passando, toda transformação ela vai ser dolorosa porque a gente é muito conformado com a situação que a gente vive. Então, qualquer movimento, ele vai ser doloroso, mas o que a gente vai fazer com essa dor? A gente vai ficar no sofrimento ou a gente vai levantar da cadeira, fazer alguma coisa, abraçar o colega, tentar mudar pelo menos a nossa realidade? Eu acho que é mais sobre isso, né? E o quanto a gente vai se sentir importante nesse movimento, enfim, nessas coisas assim. E é claro, a gente não podia deixar de falar do tema da nossa Congérigos, né? Que é brilhai a vossa luz. E aí nós temos diversas maneiras de brilhar a nossa luz. Muitas vezes brilhar a nossa luz como o Christian falou, é perguntar se um colega tá bem, se ele tá precisando conversar. Brilhar a nossa luz, ou brilhar a vossa luz, né? Acreditar no nosso potencial de que possamos ser a nossa melhor versão. Eu acho que quando a gente acredita nisso,
nós já conseguimos delinear um caminho aí, se nos sentimos perdidos. E é normal que tudo que a gente sinta diversos conflitos, né? É normal que a gente se sinta um pouco perdido, mas é muito bom porque nós temos a quem recorrer. Nós temos aonde recorrer. E os centros espíritas estão sim com as portas fechadas, mas nós temos diversos trabalhadores que mantêm o centro espírita aberto. Quando eu posso ligar para a nossa orientadora que faz o trabalho de atendimento fraterno, o centro espírita está aberto. Quando eu posso me encontrar com os meus colegas num grupo de estudo, por videochamada, no WhatsApp, enfim, o centro espírita está aberto. Então, nós também começarmos a ter essa perspectiva menos material, mas ter uma perspectiva que nós fazemos o movimento, nós somos o movimento. Então, enquanto estivermos trabalhando juntos, fazendo a nossa luz brilhar, nós teremos sim as nossas casas abertas. E como é legal a gente pensar, né, que o movimento espírita ele é feito de diversas faixas etárias. O movimento espírita ele depende da evangelização, ele depende das doutrinárias, ele depende da mediúnica. Então o movimento ele contempla várias coisas. E quando a gente pensa, né, movimento espírita, ele é um movimento espírita jovem, como é que é inserir esse jovem no movimento espírita, né? É simplesmente ser movimento espírita. Movimento espírita com participação do jovem. E essa participação, muitas vezes a gente também fica se perguntando se a casa espírita dá essa abertura ao trabalho, né? E aí eu lembro, quem acompanhou a live com o Binato, escutou isso, né? Que o jovem, ele tem atividades para desenvolver dentro da casa espírita e ele precisa desenvolver as atividades que são feitas para jovem. Então a gente não precisa se colocar como a gente pensa, a Mariana refletiu, né? Que muitos jovens começam na casa espírita muito cedo e daqui a pouco estão fazendo doutrinários e estão se tornando referências dentro da casa espírita. Mas isso não significa que o meu trabalho seja menor que o jovem que está dando a doutrinária. O meu trabalho de ir lá limpar, de ir lá mexer uma cadeira. O meu trabalho ele é importante para o movimento porque o movimento se faz com todos. Todos juntos vamos fazer o movimento espírita. E se desligar um pouco dessa ideia, agora a gente está se adaptando, né? Mas que a casa espírita faz a doutrina espírita. Somos nós que fazemos. É o nosso trabalho que faz o movimento espírita. Ele não depende dessa coisa física, né? E é totalmente sistêmico, né, Christian? Totalmente sistêmico, porque cada um tem a sua função dentro do movimento, dentro da doutrina espírita em si, e cada um é importante para que essa grande engrenagem possa acontecer, né? Por isso que nós temos as áreas, antigamente departamentos, que é um pouco mais antigo, assim como eu, mas então a gente tem toda essa estrutura, né, a própria federativa, para que a gente possa conduzir um trabalho da melhor maneira possível, para que tenham regras e determinações da melhor maneira possível, para que a gente possa avançar. Mas a gente foi falando aí da live, né, que a gente já teve com o Binato, a gente foi relembrando algumas coisas, e também a gente vai relembrando até os nossos próprios podcasts anteriores, que também a gente já falou, de certa forma, sobre ser jovem espírita, nos 2 primeiros episódios, e o protagonismo jovem, ele tá bem dentro disso, porque na verdade a gente, quando entra na temática, né, como bem nos lembrou ali a Mariana, nesse gancho que ela fez, que é o Brilha a Vossa Luz, a gente relembra também Emmanuel, quando traz lá no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele nos reforça, né, que nós temos o Evangelho, que é o sol da imortalidade, que reflete com sabedoria para a atualidade do mundo, e Emmanuel, ele nos relembra, né, o que disse Cristo, que é brilha a vossa luz, mas com essa ferramenta que é o Evangelho, que é esse sol que vem nos iluminar. Então o protagonismo jovem, ele precisa também, né, estar embasado nas obras doutrinárias, estar embasado no Evangelho, para que possa brilhar, e não brilhar, né, no sentido de ser o centro das atenções, a gente volta nisso, mas brilhar no sentido de ir para o seu melhor, para o seu melhoramento, independente do seu talento, né? Porque muitas vezes nós temos um talento da comunicação, de falar,
Mas tem outros tantos jovens que, por exemplo, têm os talentos das ciências exatas e podem contribuir na parte administrativa da casa espírita. Então cada um tem essa função na engrenagem maior que compõe a doutrina espírita, e por isso que a gente tem que ter essa visão um pouco mais sistêmica, né, de todo o movimento espírita, né, Nicole? Isso que tu comentou, que nem sempre o protagonismo vai ser relacionado àquele que tem a capacidade, o dom da fala, aquele que vai estar à frente, digamos assim, fazendo uma prece, uma exposição doutrinária. Tem aqueles que são mais introspectivos, né, mais tímidos, que se sentem mais à vontade em outras tarefas. E eu estava pensando, não necessariamente a gente tenha que esperar um convite. A gente pode ser proativo, a gente pode observar em volta, se interessar pelo estatuto da casa, pelo regimento interno, como é que funciona, quais são as atividades que eu tenho na minha casa espírita, onde eu posso ser útil, qual é o meu como é que eu vou dizer, qual é o meu perfil, né? O que eu sinto mais afinidade para desempenhar e onde eu posso ser útil. Porque eu acredito que quando a gente se sente bem naquilo que a gente está fazendo e faz com vontade, faz com bom gosto, sabe? Se entrega naquela tarefa, dá o melhor de nós, com certeza. Ali a gente vai estar sendo protagonista. O protagonismo é fazer a tarefa com amor, né? Se a gente faz a tarefa com amor, a gente já tá sendo protagonista nela, com certeza. Rita. Sintetizando o pensamento, assim, da Nicole, esses dias eu li uma frase que é o seguinte: estar pronto é estar disposto. Ou seja, muitas vezes alguns jovens têm a vontade de trabalhar e, como vocês mesmos disseram, assim, olham para aquele jovem que já está trabalhando há mais tempo no movimento, que já é o jovem referência, digamos assim, e pensa, pô, mas eu tenho que falar tão bem assim para trabalhar, ou será que vão me aceitar aqui nessa área? Eu acho que o primeiro passo para tu ser um bom trabalhador, digamos assim, é tu querer aquilo, tu estar disposto para aquilo. Tanto que, se a gente observar, a maior parte dos jovens protagonistas hoje, eles permutam, assim, várias áreas, eles não trabalham numa função só. Por quê? Porque são pessoas bem dispostas. E assim, mas eu não sei fazer tal coisa. Se tu tá disposto, a gente dá um jeito de aprender no caminho, e a gente se ajuda para isso. Mas o bom trabalhador, o bom jovem protagonista não é aquele que sabe tudo, ou que tem todas as faculdades bem desenvolvidas. É simplesmente aquele que quer trabalhar. E agora, lembrando André Luiz, né? Quando Meu Deus. Não, André, o outro. Quando nós lemos nas obras, né, de André Luiz, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Muitas vezes ele vai aparecer como esse convite, muitas vezes a gente acha que não está pronto, e tá tudo certo também. Estando dispostos a aprender, já é meio caminho andado. E a gente não sabe, a gente não tem dimensão de quantos outros jovens ou não jovens nós inspiramos pelo exemplo, pela boa vontade, pelo entusiasmo. Então, que a gente não fique tão inseguro, porque muitas vezes a boa vontade, a vontade de aprender, nos capacita muito mais, nos deixa mais aptos para o trabalho do que aqueles que nós julgamos ter mais habilidade ou ser mais capaz para aquela determinada função. Eu vejo que essa Congex está sendo feita com muito protagonismo dos jovens, né? Aqui mesmo na minha tela eu vejo vários jovens, né? Meus companheiros de podcast aí. E o pessoal tá passando muito a mão dos jovens, né? Essa Congex. Então é um momento que a gente está refletindo sobre isso. E é um momento muito oportuno essa Congex pra gente falar sobre isso, né?
Esse período que a gente tá vivendo, né, o jovem foi chamado ao protagonismo, foi realmente colocado à prova aí para o trabalho, né? Acho que essa colocação do José já nos ajuda também aí pro nosso encerramento, mas com Christian, vai lá, Christian, porque eu me perdi agora. Mas sobre o que o André tava falando, que os jovens, né, a gente tá aí pro trabalho, foi chamado ao trabalho, trabalhadores de última hora, vamos lá, vamos fazer. O que a gente precisa lembrar também, que se eu não me engano foi uma das reflexões do áudio que abriu o episódio, mas é que a gente vai se deparar com muitos conflitos durante a nossa estrada, nós sendo jovens, principalmente conflitos de gerações, e vai depender de como a gente vai lidar com isso. A gente vai se melindrar e vai se sentir menos capacitado do que as pessoas que estão há mais tempo no trabalho, estão há mais tempo nessa encarnação. A gente vai saber conversar, sentar numa mesma mesa e falar, não, então, atualmente as coisas estão mudando e eu estou aqui para mostrar um pouquinho da nova realidade, sabe? É como a gente vai fazer esse diálogo, porque é muito importante nesse momento a gente se unir com as outras gerações. Eles têm mais experiência nessa encarnação e eles sabem um pouco mais da realidade de agora, mas as coisas também se atualizam e nós podemos ajudar eles a investirem mais em conhecimento tecnológico, por exemplo, já que a gente tem mais domínio, inserção da arte no movimento espírita também, inserção do jovem, inserção de várias coisas que a gente tá ali e a gente tá com vontade de dizer, eu quero isso na casa espírita, eu tô sentindo isso na casa espírita. Então, eu acho importante a gente também refletir sobre esses conflitos de gerações. E esses conflitos de gerações muitas vezes servem para se complementar, né, o jovem com que tem mais experiência, né, no caso. Agora mesmo, como o Cristian disse, essa questão da tecnologia, né, o jovem às vezes tem mais facilidade, né, tudo mais, então acredito que ele pode ajudar o mais velho com isso. E com essa convivência com as diferentes gerações, a gente aprende a ter paciência, que é algo que a gente vai levar para o restante da nossa jornada, né? A gente aprende a ser menos ansioso, e a gente aprende que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo. Então, é saber também ter um olhar caridoso também, que muitas vezes as coisas não vão acontecer no mesmo tempo que nós estamos habituados entre nós, né? A outra geração, ela tem um outro ritmo, o processo é um pouquinho mais lento, muitas vezes, outras nem tanto, porque já tivemos aí com experiências de pessoas de mais idade que também pegam muito rápido as coisas, então não é uma generalização, né? Mas fica assim, de nós encararmos muitas vezes como um convite a trabalhar a paciência. Só antes da gente encerrar, lembrar que você jovem que está nos escutando, sentiu alguma pedra no caminho, alguma coisa, algum impasse que aconteceu na estrada, lembre-se que significa que a gente está no caminho certo. As coisas acontecem porque a gente sabe que existem energias negativas que querem nos tirar do caminho, mas a gente sabe que a gente tem um companheiro, a gente tem o nosso amigo de evangelização, e nós aqui do podcast temos o nosso grupo de podcast para conversar, para saber o que cada um está sentindo, se abraçar, se sentir acolhido. Então eu acho importante isso, que se a gente está no caminho do bem, a gente vai saber, a gente tem que estar preparado para as pedras, né? E vamos saber lidar elas, vamos tirar elas e vamos seguir, vamos com força, vamos aí. É isso. Exatamente, Christian. Bom, e agora para culminar a nossa conversa, né, que está sendo muito grandiosa, que é sobre o protagonismo jovem, que tal nós convidarmos os nossos jovens do Polo A para também trazerem os seus comentários sobre a temática? Olá, meu nome é Luana, tenho 18 anos, sou daqui e acredito que o protagonismo jovem ele é muito necessário, porquanto nós vemos exemplos de espíritas que começaram muito cedo, jovens, a trabalhar no movimento espírita mesmo. Um exemplo, Leon Denis, que começou muito jovem. Então, assim,
cabe a nós darmos oportunidade aos jovens começarem o trabalho, aos jovens com muito amor e muita responsabilidade se inserirem no trabalho, mas que sejamos nós, então, nós, quando eu digo nós, eu digo os trabalhadores, os dirigentes e até mesmo nós, a juventude que está há mais tempo no trabalho, ajudarmos esse jovem no caminho e guiá-lo, né? Porque o trabalho é de Cristo, nós estamos como instrumento, então que nós possamos dar essa abertura aos jovens. Quem sabe não teremos outros Leões Denis, outras pessoas que terão um grande empenho na Casa Espírita. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Oi, meu nome é Maurício, sou de Itaqui e tenho 17 anos. Bom, sobre o protagonismo juvenil, só tenho uma palavra: essencial. Sim, essencial, tanto para a Casa Espírita quanto para o movimento espírita. Porque, por mais clichê que pareça, sim, os jovens são o futuro. Só que, para que esse futuro se realize de forma efetiva, é necessário que o jovem, hoje, na Casa Espírita, no evento, no trabalho, receba oportunidade. Seja instigado. Entende? Então, assim como se faz necessário para o protagonismo, se faz de maneira fundamental a oportunidade, a confiança, passar essa confiança para o jovem. Você pode trabalhar, você tem o meu suporte, estamos aqui, vamos construir juntos. Entende? Esquecer a visão do jovem como uma pessoa que vai frequentar ali uma vez por semana na juventude. Não, ele é um trabalhador apto. Ele é um trabalhador com energia, com capacidade. A gente tem que aproveitar essa força que a juventude traz de renovação, de se adaptar muito fácil e utilizar isso. Então, essa foi a minha opinião, é o que acredito sobre o protagonismo juvenil. Muito obrigado pela oportunidade e um abração. Podcast que segue, né? Olá, eu sou a Giana de Itaqui. Bom, protagonismo juvenil para mim é algo muito importante e necessário, pois nós jovens devemos ter a iniciativa de fazer algo. Para mim, o protagonismo juvenil no Centro Espírita é essencial. Eu acho que o jovem deveria ser mais presente nas atividades e dar cada vez mais as suas ideias e participar em tudo. Eu acho que cada vez mais nós vamos ver o protagonismo jovem se surpreender cada vez mais com ideias. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado aos nossos queridos jovens espíritas que aceitaram o nosso chamamento e encaminharam suas participações. E você que ainda não participou, não se preocupe. Mande seu áudio pra gente e participe do Conjerguescast nas próximas edições. Vou começar agora pela ordem inversa. Bom, pessoal, muito obrigada, então, por terem acompanhado mais um episódio do nosso Conjerguescast. Compartilhem nas redes sociais, incentivem outros jovens a ouvir os próximos. Beijo, esperamos vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem nos escutado até aqui. Um grande abraço fraterno a todos. Agradecemos, então, a todos os nossos ouvintes. E, se possível, deixem os seus comentários e as suas sugestões para que nos próximos episódios a gente possa melhorar a cada vez. Muito obrigada por ficarem conosco. Utilize nossos canais nas redes sociais, mandem perguntas, sugestões. Nós gostamos muito da interação de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, pessoal, e até a próxima. Então, assim encerramos o nosso Conjerguescast. Na próxima edição nós estaremos falando sobre a temática mediunidade e queremos ainda mais participações de você, jovem espírita. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.